Tá, eu sou o Thiago Castro, sou Head de Modern Management na Air. A Air é o grupo detentor da Compass UOL e de outras 6 empresas, tá? Sou mestre pela Universidade de Lisboa, especialista em transformação digital e vou estar com vocês aqui pelos próximos 30 minutos. Antes de a gente iniciar, tentar entender um pouquinho, né, que antes de falar de account planning, vamos fazer 3 perguntas para vocês, só para a gente ir se ambientando aqui, para que vocês possam pensar e responder, tá? A primeira é, você já foi em algum médico e naquele médico ali mais de uma vez e teve que responder as mesmas perguntas todas as vezes que você foi ali no médico? A segunda pergunta é, você já tentou planejar uma viagem e para isso abriu 10 abas no navegador diferente ali, cada aba para comprar a passagem, outra para ver o hotel, outra para ver as dicas de viagem, cada aba para uma coisa. E a terceira é se você já precisou tomar alguma decisão importante e você não tinha certeza se a informação que você tinha estava atualizada ou não, tá? Se você já respondeu sim para pelo menos uma dessas questões, você já sentiu na pele o que a gente vai conversar aqui nos próximos 30 minutos, tá? E aí, essa nossa conversa aqui, ela vai ter 2 momentos, tá? Num primeiro momento, a gente vai fazer uma analogia com 3 situações do mundo real para relacionar com o account planning. E no segundo momento, eu vou mostrar na prática como que a gente trabalhou isso dentro do whiteboard, que é a funcionalidade do Business Map que a gente utilizou para integrar todo o nosso account planning, beleza? Então, o nosso primeiro momento onde a gente vai fazer essa analogia, a gente vai falar um pouco sobre o prontuário médico e a importância de ter o histórico de um paciente ou de um cliente. A gente vai falar um pouquinho de planejamento de viagem, que é aquela parte que a gente integra vários sistemas manualmente quando a gente vai fazer uma viagem, e esses sistemas deveriam estar integrados de uma outra forma, né? E também vamos falar do cockpit do avião, que é a situação onde a gente precisa ter informações atualizadas para que a gente possa tomar a melhor decisão, tomando uma decisão proativa e não sendo reativo, tá? Mas vamos conversar sobre um pouquinho de cada uma delas. O prontuário médico ali é um conjunto de informações que está sendo utilizada de maneira estruturada para uma tomada de decisão, né? Então, voltando para aquela nossa situação, imagina você chegando num pronto-socorro de um hospital, já é o hospital que é perto da sua casa, que o seu plano de saúde aceita, você já foi ali 3 vezes esse ano, e aí você percebe que, cara, toda vez que você chega, e você chegou ali precisando de uma emergência, sentindo dor, e toda vez que você chega no hospital, as perguntas são sempre a mesma. Se você tem alguma alergia, quando foi seu último exame, se você já fez alguma cirurgia, se você toma algum remédio, aí você fica pensando, pô, não é possível. Eu já vim aqui 3 vezes, será que ninguém tem algum histórico? Será que com as perguntas de segurança, qual que é meu nome, qual que é a minha idade, qual que é meu documento, eles não conseguem ter esse histórico? E isso não é só frustrante, isso acaba sendo até perigoso, porque clinicamente falando, isso é perigoso porque você pode ter um paciente ter um mal súbito ali, sei lá, vir até a óbito. Mas falando de business também, isso é perigoso, porque se você não tem o prontuário, o histórico do seu cliente, você pode chegar a perder o seu cliente, tá? Então, a gente não quer que isso aconteça. Ganhar um cliente é difícil, perder um cliente é algo que a gente realmente não quer que aconteça. E para que isso não aconteça, a gente precisa ter esse prontuário do nosso cliente, né? O prontuário do nosso paciente ali, né? E aí, quando quando um médico se enxerga diante de uma situação como essa, se ele não tem o prontuário do paciente, ele vai depender da memória do paciente para tomar uma decisão, vai pedir exames desnecessários, que já estão sendo repetidos até, não tem um histórico ali, se perdeu entre os profissionais que falaram com aquele paciente, e ele vai tomar decisões ali de forma lenta e arriscada, né? Já quando você tem um prontuário, esse cenário muda completamente. Então, você consegue ser mais preciso, você consegue tomar as decisões corretas, porque você tem informações para isso, né? E é exatamente assim que acontece no mundo do business também. E aí fica uma pergunta para vocês pensarem. Hoje, se você precisar fazer uma reunião estratégica, você tem um prontuário do seu cliente? Você consegue entender, seja ele cliente interno ou externo, mas você consegue entender quais são as informações, o que o seu cliente precisa, ou você não tem essa informação, você não sabe sobre isso, e aí você vai para uma reunião tentando entender o que vai acontecer naquela reunião. Quando a gente olha para o mundo dos negócios, as informações geralmente estão assim, né? Eu tenho ali meu CRM com contratos e oportunidades, eu tenho planilhas com projeções, controle financeiro, eu tenho e-mails com acordos que foram feitos, informações do cliente, projetos, sistemas que controlam projetos com as informações dos contratos atuais, tenho documentos no Word com atas de reunião,
pessoas com informações, está tudo muito disperso, né? Só que a gente precisa entender que o account planning é justamente o prontuário, é justamente o histórico que a gente precisa ter do nosso cliente, interno ou externo, atualizado, para que eu possa tomar decisão de uma maneira mais assertiva, sem ter que ficar fazendo as mesmas perguntas toda vez. É chato você chegar e tentar, pô, o que aconteceu, por que aconteceu, fica parecendo que você não se importa, sendo que você faz sempre as mesmas perguntas, tá? E não é isso que a gente quer que aconteça, né? Então, o prontuário médico é justamente para a gente entender que a gente precisa ter essa visão histórica do que acontece com o nosso cliente, beleza? E aí, quando a gente muda um pouco a ficha aqui e vem para a segunda analogia, que é essa parte do planejamento de uma viagem, o que a gente faz, geralmente, num planejamento de uma viagem é a integração de vários sistemas. Porque eu vou entrar ali no Google Flights para escolher qual que é a passagem, depois eu vou entrar ali no Booking para escolher o hotel que eu vou ficar, e aí, às vezes, o hotel está muito caro, eu vou entrar no Airbnb para eu escolher uma opção ao hotel, depois eu entro no TripAdvisor para eu ver os locais, os ingressos, as dicas, o que eu vou fazer durante essa viagem. Aí depois eu entro no Waze para entender qual que é a rota, para onde é que eu vou, dentro ali da viagem que eu vou fazer, para onde é que eu me desloco, para o aeroporto, para voltar para o hotel. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma integração manual de vários sistemas. E aí, essa integração manual de vários sistemas, existe um nome para isso. E no mundo do business, tecnicamente, a gente chama isso de fragmentação de sistema. Fragmentação de sistema é algo que custa muito caro. Porque sempre que você tem essa fragmentação de sistema, isso vai te custar tempo, porque você vai ter tempo perdido com os gestores cruzando dados manualmente, vai ter retrabalho, porque vão ter pessoas diferentes criando a mesma informação em locais diferentes, vai te custar informação com erro, porque as pessoas vão ter uma tomada de decisão com dados desatualizados, e também vai te custar a confiança do cliente, porque você não tem o contexto e você vai acabar ficando sem aquele contexto por conta da fragmentação de sistema. E aí o que acontece é, sempre que você vai tomar uma decisão, você precisa pegar várias informações que estão em lugares diferentes, unir essas informações, para que aí sim você consiga sentar para tomar uma decisão, para conversar com o cliente que você está ali tratando, né? E aí a pergunta que fica aqui é, se hoje você tivesse que tomar uma decisão, você ia ter que mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém, ia ter uma reunião com o cliente, você tem que mandar uma mensagem no WhatsApp para falar, pô, como é que está aquele projeto? Para a pessoa te atualizar, para que aí você entenda como é que está, ou você consegue ter essas informações unificadas no mesmo local, para que você consiga ter uma visibilidade rápida sobre isso, tá? E o account planning que a gente tenta fazer no account planning dentro do whiteboard do Business Map, como eu vou mostrar daqui a pouco, é justamente isso, é ter isso de forma mais visível, tá? É uma gestão visual, inclusive das suas informações. E aí, quanto você perde ali 45 minutos para abrir as abas, abrir os seus sistemas diferentes, juntar tudo isso, o seu concorrente já está lá sentado na frente do seu cliente, tratando sobre aquela oportunidade, tá? A fragmentação de sistema, ela é muito ruim porque ela acaba, não é só uma vantagem competitiva você ter as informações. Se você tiver suas informações integradas, isso vai ser uma vantagem competitiva. A fragmentação de sistema vai te prejudicar com relação a isso. E aí a gente entra na última analogia aqui, que é o cockpit do avião. O piloto de avião, ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe qual é a rota que ele vai fazer e ele já sabe como é que vai estar, quanto de combustível ele tem que ter, qual a velocidade que ele vai fazer, como é que está o clima. Ele já tem todas essas informações, né? Um cockpit de um avião, ele não foi feito para reagir. Ele é feito para que o piloto entenda as informações que estão ali e tome uma ação proativa sobre aquilo, tá? Então, ele já tem todos os dados na frente dele e ele consegue agir proativamente com aquilo. Ele não reage às informações, beleza? E aí fica novamente outra pergunta. O seu painel de gestão hoje, o seu painel de gestão do cliente, ele funciona assim? Você consegue ter todas as informações para agir proativamente ou você está reagindo ao que o ambiente está te trazendo, ao que está acontecendo? Beleza? E aí vem a questão de tomar decisões com informações desatualizadas. Se você não tem essas informações integradas e visíveis, você acaba tomando decisão com informação desatualizada, né? E aí você vai propor uma solução que já tem um outro fornecedor fazendo, você vai falar de uma expansão quando o cliente está em um momento de corte, você vai acabar levando para o cliente, perdendo o time de uma oportunidade com o cliente, porque você nem sabia que essa oportunidade existia,
E aí você, tendo essa postura reativa, você não é o parceiro que o seu cliente espera, porque ele tem que identificar quais são as dores, trazer para você, quando, na verdade, você deveria estar tomando a iniciativa de entender o que está acontecendo e propondo coisas para ele. Tá? Então, a gente está na esteira errada aqui. Né? E é importante também entender que, com dado errado, a decisão errada vai ser tomada com convicção. Então, se alguém te dá uma informação desatualizada, se alguém te dá uma informação que não procede, você vai acabar tomando uma decisão errada, mas com convicção de que você está fazendo a coisa certa, porque você consultou aquela informação e está vendo o que está acontecendo. Então, a gente precisa ter essa informação organizada e atualizada o máximo possível. Né? E aí a gente entra no account planning. Quando a gente fala ali do account planning, o nosso account planning está montado, como eu vou mostrar para vocês na sequência, com 6 dimensões. Eu tenho uma dimensão que traz todas as oportunidades que eu tenho com o cliente, eu tenho uma outra dimensão que traz o mapeamento dos stakeholders que eu tenho com o meu cliente, eu tenho uma terceira dimensão que traz as tendências de mercado, os estudos de mercado, eu tenho uma outra dimensão falando sobre as ofertas que eu posso disponibilizar para o meu cliente, eu tenho uma quinta dimensão que fala sobre a operação atual, como é que está a minha operação, como é que está o clima da minha operação, e a última dimensão que traz os cases de sucesso que eu já tenho, que eu posso mostrar que eu sei fazer isso e eu já tenho cases te provando que eu já fiz isso em outros lugares, cases que são públicos. Né? Então, quando a gente fecha aqui a nossa analogia, a gente entende, e a gente está fazendo toda essa analogia para falar de account planning, que o prontuário médico é o histórico do paciente, é o histórico do seu cliente. Se você não tiver esse histórico, assim como é chato você chegar num hospital e ter que ficar respondendo sempre as mesmas perguntas, o teu cliente também não quer ficar respondendo sempre as mesmas coisas. Sua diretoria não quer ficar respondendo sempre as mesmas coisas. Então, você precisa ter o histórico disso. Tá? A parte de planejamento de viagem é para que a gente entenda que a fragmentação de sistema vai te causar muito custo. Vai te causar custo de tempo, de informação desatualizada, de você não conseguir tomar a decisão que tem que tomar, porque você está demorando muito para pegar essas informações e ainda tem que pensar se você não esqueceu alguma coisa. Né? E, por último, o cockpit do piloto traz para a gente a lição de que eu preciso agir com as informações que eu tenho e não reagir ao ambiente, porque se eu estou reagindo ao ambiente, eu já estou atrasado. Então, já tem alguém que está na minha frente fazendo o que deveria ser feito. Tá? E aí, a gente entra no account planning para mostrar para vocês como está estruturado dentro da funcionalidade do whiteboard, que é justamente a funcionalidade da Business Map. Foi apresentado para a gente ano passado, teve um evento aqui em São Paulo, Luan, Mike, Zé Júnior apresentaram para a gente o whiteboard. Nesse momento, a gente ficou extremamente interessado pela funcionalidade, era uma funcionalidade nova, e a gente quis trazer para dentro de casa para entregar o nosso account planner ali dentro. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, através de alguns vídeos. Esse é um board normal do Business Map, como vocês já conhecem. Tá? Nesse board, aqui do lado direito, a gente tem um botãozinho do whiteboard. E aí, quando a gente clica, ele abre as opções ali para você criar o seu whiteboard. Você pode ter mais de um whiteboard. Tá? Eu criei um lá em cima, para que a gente possa usar como modelo. Quando você clica ali no whiteboard, ele abre, e aí você pode até expandir ele, você tem uma visão já do whiteboard como um todo. Tá? Esse daqui é o whiteboard, é o account planning que a gente tem dentro do whiteboard lá da Business Map, lá na Air. Tá? E o que é interessante você entender, eu vou explicar tudo isso daqui para vocês, etapa por etapa, é que a parte lá de cima é o cliente no centro. Então, para a gente, o cliente tem que estar no centro. Então, eu coloquei o cliente no centro e todas as outras conexões, tudo que tem do whiteboard, está conectado com o cliente. Beleza? E aí, quando a gente enxerga que o cliente está ali no centro, tem várias linhas saindo do cliente aqui para baixo. Essas linhas que estão saindo do cliente são exatamente a raia que tem embaixo de oportunidades. Essas oportunidades estão integradas com o meu CRM, então o Business Map está integrado com o meu CRM, e eu tenho as oportunidades com o workflow, exatamente o mesmo workflow que eu tenho lá no meu CRM. Tá? Então, todo o CRM, para a gente, é a fonte oficial de dados. Então, a gente alimenta o CRM e espelha aqui. Então, todas as informações que eu tenho lá, eu tenho aqui também. E se eu quiser saber mais sobre alguma dessas oportunidades que estão espelhadas dentro do meu workflow, é só eu clicar e ele abre como um card normal dentro do Business Map. Então, eu consigo ver ali qual é essa oportunidade, se eu tiver anexo, se eu tiver comentário, se eu tiver alguma coisa, se ela já está sendo tratada, se a gente já construiu uma proposta, fica tudo ali. E se eu estiver tendo uma reunião executiva, eu consigo criar subtasks, comentários, para que alguém tome alguma ação
em cima dessa oportunidade. Tá? Então, já consigo fazer isso no mesmo lugar. Aqui também, dentro desse ambiente ainda, falando dessa integração com o CRM, eu trago do CRM também dos meus stakeholders e já crio um mapa de stakeholder aqui do lado. Eu criei uma hierarquiazinha, mas ele trouxe essas informações lá do CRM, beleza? Eu já consigo ter aqui, por que eu tenho meus stakeholders? Porque eu preciso saber quem está relacionado com cada uma daquelas oportunidades. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, esse card que está aqui embaixo da Maria, tem uma setinha linkando o card dela com uma oportunidade que está lá em cima. Essa seta é justamente para me falar que essa oportunidade eu tenho que falar com essa pessoa. Então, eu já consigo ter essas informações num mesmo local. Tá? E aí, ao lado aqui, do lado esquerdo, eu vou ter mais duas dimensões. Já falamos sobre duas, falamos sobre as oportunidades e sobre o mapeamento de stakeholder, e aqui do lado eu tenho mais duas. Eu tenho um mapeamento de tendências e ofertas. Nesse mapeamento de tendência de um lado e de ofertas do outro. Esse mapeamento de tendências são estudos de mercado para que eu entenda o que está tendo de novo no mercado e como é que eu posso trazer isso para o meu cliente, como é que eu posso ofertar isso para ele. Tá? A organização disso, isso é um board interno dentro do Business Map, que eu coloco as minhas tendências e as minhas ofertas lá dentro. Beleza? E se eu quiser consultar, eu clico ali, ele abre, eu vejo qual que é a tendência que eu quero utilizar, e clicando na tendência, ele vai abrir para mim o card, onde tem toda a explicação sobre o que é essa tendência, os slides de como é que ela funciona, para que ela serve, como é que eu posso utilizar essa tendência de mercado. Tá? E aí eu posso pegar daqui para ver se eu relaciono com alguma daquelas oportunidades que estão ali em cima. Ou, se fizer sentido para usar, eu uso essa tendência. Se não fizer sentido, é simplesmente fechar e deixar aí. Beleza? Do lado desse mapeamento de tendência, quando a gente fechar aqui, a gente vai ter um mapeamento de ofertas. Funciona da mesma forma. As nossas tendências estão divididas por indústria e as nossas ofertas estão divididas por tecnologia. Tá? Então, eu tenho aqui tipos diferentes de tecnologias ali, com ofertas que eu posso levar para o cliente também, posso cadastrar quantas eu quiser, é um board, e ele abre ali do mesmo jeito que abriu as tendências. A diferença é que aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona a navegação até o board. Tá? Então, se eu abrir um card dessa forma aqui, lá em cima eu tenho uns 3 pontinhos ali, e ele vai abrir uma opção chamada Locate. Quando eu clico nessa opção, ele vai me levar justamente para o board onde essa oferta está cadastrada. Então, ele me leva lá para o board e ela está aqui. Então, a oferta está cadastrada aqui. Então, se eu quiser vir aqui e cadastrar outras ofertas, alterar essa oferta, fazer alguma coisa nela, é simples. Eu mexo aqui mesmo. Pode ver que essa lane é a lane de ofertas e em cima eu tenho a lane de tendências. Tá? Então, se eu quiser mexer nela, eu mexo aqui mesmo, atualizo, tiro, excluo, faço o que eu quiser. Ou, se eu quiser voltar lá para onde eu estava, é só eu clicar ali em cima em whiteboard e ele já vai me levar de volta para o mesmo lugar que eu estava. Ou seja, se eu estava tendo ali uma reunião executiva, eu consigo clicar na oferta, ver qual é a oferta que eu estava tendo e depois voltar para o mesmo ambiente de maneira muito simples. Tá? E aí, por último, a gente vai ter abaixo aqui as últimas duas dimensões. Eu tenho uma dimensão de status atual da minha operação, então eu consigo entender como é que estão os meus projetos hoje, como é que está a temperatura no meu cliente hoje. Tá? E para eu montar esses dashboards com esses números aqui de como é que está a minha operação, isso eu posso ter vários boards dentro da Business Map e eu consigo pegar essas informações e criar esses cards para trazer as informações que fazem sentido para minha análise, tá? De como é que está a temperatura atual no cliente. E logo ao lado, eu vou ter os cases de sucesso, que é um cadastramento dos cases de sucesso feito muito parecido com as tendências, mapeamento de tendências de oferta que a gente fez acima. Tá? Não muda muito, porque a gente cadastrou todos os nossos cases dentro de um board também, e a gente consegue ir consultando esses cases dependendo da oferta que a gente está trabalhando. E aí o mais importante de vocês entenderem, quando eu mostro esse account plan inteiro montado dentro do whiteboard, é que a gente consegue trabalhar uma visão integrada. Então, se a gente pensar naquela analogia que a gente fez no começo ali, de que eu não tenho o histórico do cliente, aqui eu consigo ter, porque está tudo integrado no mesmo lugar. De que os sistemas estão espalhados, aqui os sistemas não estão espalhados, eu estou tendo tudo numa mesma visão, está tudo no mesmo lugar. E a informação está atualizada, porque tudo que está acontecendo no CRM está integrado e está sendo atualizado aqui em tempo real.
Então, eu consigo ter o meu cliente no centro para ter uma reunião executiva, para olhar as oportunidades que estão andando e começar a relacionar. Cara, essa oportunidade tem muito sentido com essa tendência, que eu posso levar essa e essa oferta, e eu tenho que falar com esse stakeholder, porque a operação está no momento de crescimento, e, além de tudo isso, eu consigo ter uns cases de sucesso para reforçar a minha experiência ali com o cliente. Ou seja, eu tenho tudo isso em um mesmo lugar, dentro do whiteboard, tudo isso integrado. Beleza? E aí, para a gente fazer um fechamento aqui, que não é sobre fornecer integras, né, mas sim ser um parceiro estratégico, a pergunta que eu deixo para vocês é, se o seu maior cliente te ligasse agora, pedindo uma reunião estratégica para amanhã de manhã, você conseguiria chegar preparado para essa reunião? Se a sua resposta for, depende da quantidade de pessoas que eu vou acionar hoje à tarde, então, provavelmente, você precisa de um account planning reimaginado, repensado e criado aí dentro do whiteboard. Beleza? Era isso. Obrigado. Meu contato está aqui do lado.